Olá, gente, sejam bem-vindos à aula, turma do sexto ano. Espero que estejam todos bem, com saúde e desfrutando desse momento ímpar, né, na nossa vida. Convido a vocês a assistir a aula sobre gênero textual, que eu estou começando do segundo bimestre, capítulo 5, tá bom? Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre fábula. E aí, já ouviram falar em fábula? O que será uma fábula? Será que é um texto que circula no nosso meio social? Será que é um texto antigo? Quais são as características? Já pensaram sobre isso? Já ouviram falar alguma fábula? Vão me acompanhando aqui no slide, no próximo slide. Olha, eu vou ler uma fábula para vocês e depois eu começo a comentar sobre ela, tá bom? Vamos lá. O Corvo e o Jarro. Esopo. Um corvo quase morto de sede foi a um jarro, onde pensou encontrar água. Quando meteu o bico pela borda do jarro, verificou que só havia um restinho no fundo. Era difícil alcançá-la com o bico, pois o jarro era muito alto. Depois de várias tentativas, precisou desistir desesperado. Surgiu então uma ideia em seu cérebro. Apanhou um seixo e jogou-o no fundo do jarro. Jogou mais um e muitos outros. Com alegria verificou que a água vinha, aos poucos, se aproximando da borda. Jogou mais alguns seixos e conseguiu matar a sede, salvando a vida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ó, gente, aí um exemplo de fábula. Olha só que história interessante. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esse provérbio aí, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vocês já pensaram o que quer dizer isso? Que tipo de ensinamento traz esse provérbio aí do final? Quando for passando os próximos slides, aí eu vou comentar com vocês, tá bom? Vamos ver o próximo. Gansa dos ovos de ouro. Um homem e sua mulher tinham a sorte de possuir uma gansa que todos os dias punha um ovo de ouro. Mesmo com toda essa sorte, eles acharam que estavam enriquecendo muito devagar, que assim não dava. Imaginando que a gansa devia ser de ouro por dentro, resolveram matá-la e pegá-la aquela fortuna toda de uma vez. Só que, quando abriram a barriga da gansa, viram que por dentro ela era igualzinha a todas as outras. Foi assim que os dois não ficaram ricos de uma vez só, como tinham imaginado, nem puderam continuar recebendo o ovo de ouro que todos os dias aumentava um pouquinho a sua fortuna. Não tente forçar demais a sorte. Olha aí, ó. Eu tenho certeza que vocês também já ouviram esse provérbio. Não tente forçar demais a sorte. Mais uma característica da fábula. Então, vocês estão vendo aí nas duas fábulas que eu li, que ao final dela, né, traz uma lição de moral, né? Por que será? Será que é uma característica da fábula? Vamos ver mais um texto sobre a fábula. O vento e o sol. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinham caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desconsolado, o vento se retirou. O sol saiu de seu esconderijo e brilhou com todo o seu esplendor sobre o homem, que logo sentiu o calor e despiu o paletó. O homem constrói, a violência a ruína. Mais um provérbio, né? No final dessa fábula, o vento e o sol, o homem constrói, a violência a ruína. Então, gente, diante dessas três fábulas, eu queria que você pensasse assim, o que te chamou mais a atenção? O que será assim que você achou nessa fábula que você já ouviu, mas você não sabia que era uma fábula? Veja bem, quando a gente lê uma fábula, toda fábula tem o objetivo de ter uma lição de moral. Ela passa uma lição de moral, dando algum exemplo da nossa vida cotidiana. E essas três fábulas, todas tiveram uma lição de moral. Observem, a primeira, né, que foi o corvo e o jarro, olha aí o que fala, o último parágrafo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se você traduzisse para a sua vida do dia a dia, né, a gente podia pensar assim, de tanto insistir, uma hora você vai conseguir, né? Então, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tente, não desista, você vai conseguir.
É a lição desse provérbio, né? E nessa fábula aí, o corvo e o jarro, depois eu quero que você me responda qual foi a lição de moral para essa fábula, tá? Ou seja, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que quer dizer aí para o corvo e o jarro? Vamos ver a próxima. A gança dos ovos de ouro. Olha lá a lição de moral, no último parágrafo. Não tente forçar demais a sorte, né? Então, nessa fábula, o que será que ele quer passar para a gente? Não tente forçar demais a sorte. Vocês vão pensar para depois responder, tá bom? O vento e o sol. Último parágrafo, olha lá a lição de moral. O amor constrói, a violência arruína. Também. Talvez esse provérbio vocês nunca tenham ouvido, mas antigamente ele era comumente usado, tá? Então, vocês vão nessas 3 fábulas. Depois eu vou pedir no final para vocês me dizerem qual é a lição de moral. Observando que no último parágrafo está a frase que dá esse entender da lição de moral, tá bom? Vamos seguir aí. Fábulas. Então, diante do que a gente viu, vocês viram que na fábula tem personagem, vocês viram que ela tem uma lição de moral. São textos o quê, gente? Curtos, né? Então vamos ver a definição de fábulas. Fábulas são pequenas histórias que transmitem uma lição de moral. Opa, olha aí, eu comecei falando para vocês isso, né? As personagens das fábulas são geralmente animais, que representam tipos humanos, como egoísta, ingênuo, espertalhão, vaidoso, mentiroso. Ou seja, numa fábula, ela tem um objetivo de ter uma lição de moral, apresentar uma lição de moral, e os personagens da fábula são animais que se tornam humanos. Por quê, gente? Animais falam? Não. Mas vocês observem que nas fábulas eles têm falas, porque é uma característica da fábula. O animal se torna um ser humano, tá? Vamos ver mais característica. A fábula é uma das mais antigas formas de narrativa. Gente, o que é narrar? Narrativa, ó. Lembra que eu sempre digo a vocês, na língua portuguesa só é você pensar sobre a palavra que ela vai dizer para você, ela vai se comunicar com você. Narrar é contar algo. Então, a narrativa é uma contação de histórias. Então, quando eu estou narrando, eu estou contando, tá? Então, a fábula é uma narrativa, ou seja, é uma contação. Alguém está contando aquela história. Muitos escritores dedicaram-se às fábulas, mas 3 ficaram mundialmente famosos. Os mais conhecidos são o grego Esopo, o latino Fedro e o francês Jean de La Fontaine. Esse é um dos mais conhecidos. Muitas das fábulas que tem no livro de vocês aí, nesse capítulo 5, é de La Fontaine, tá bom? No Brasil, Monteiro Lobato, no século XX, foi quem os recriou. Milo Fernandes é um escritor carioca que recriou as antigas fábulas de Esopo e La Fontaine, de forma satírica e engraçada. O que é satírica? Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra. Satírica é uma forma de você ironizar, tá? E é engraçado, uma forma cômica, né? Então, a fábula se divide em 2 partes. Primeiro é a história, o que aconteceu, e a última parte é a moral, o significado da história. Então, esse capítulo aí do livro, o capítulo 5, ele vai falar sobre essas características da fábula que a gente está abordando aqui. E a mais importante o objetivo é trazer uma lição de moral. Segunda coisa, não esquece, os personagens são animais que se tornam seres humanos. Pronto. Simples. As 3 fábulas que nós assim estudamos agora trazem essas características, né? E tem muitas outras aí no capítulo 5 de vocês, também trazendo fábulas com essas características. Vamos seguir nos slides. Ah, tá. Uma narrativa é uma história, certo? Muito bem, uma história. Que alguém conta, né? Lembra? Quem conta uma narrativa chama-se narrador. Então, o narrador é a pessoa que conta aquela história. E nos textos narrativos, não só na fábula, gente, nós temos 2 tipos de narradores. O narrador observador e o narrador personagem. Eu já falei isso para vocês, que eu acho, me lembro, mas vamos retomar. Narrador observador. Ó, narrador observador. Ora, a própria palavra está me dizendo significado. Ele narra e observa a história, ou seja, ele conta sem participar, tá? Quando você tem um narrador que apenas conta a história,
é como se ele estivesse observando, e ele está, na verdade, né? Observando e relatando. Eu classifico como narrador observador. É aquele que conta em terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Porque a terceira pessoa não é ele ou ela, ele não participa da história. Então, é terceira pessoa, tá certo? Narrador observador. Fácil, né? Pela própria definição, assim, já dá para você ter uma noção. E o narrador personagem? Narrador personagem. Vê, gente, ele narra, ele conta. E ele personagem, então ele participa. Então é aquele que conta a história em primeira pessoa, é um personagem. Qual é a primeira pessoa? Eu, né? Então, os verbos estarão na primeira pessoa. Não quer dizer que a história sempre vai ter que aparecer eu, não. Mas os verbos estarão em primeira pessoa, narrador, personagem. Então, nós temos dois tipos de narradores, observador e personagem. O observador conta a história sem participar. E o narrador personagem conta e participa da história. Tá bom? Fácil, né? Também tá aí no capítulo 5 seu essa pequena definição sobre narrador-personagem e narrador-observador, exatamente na página 4. Tá bom, gente? Vamos seguindo. Ótimo. Nas narrativas, além de eu ter o narrador, que é aquele que conta a história, né? Também tem as características da narrativa, eu não vou abordar agora, mas nos próximos slides eu vou abordar, que é o espaço, é o tempo, os personagens, tudo isso são características. Mas de antemão eu quero que você entenda uma coisa sobre narrativa, o tipo de discurso que apresenta. Então, numa narrativa, numa contação de história, nós temos dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto. Olha só, discurso direto. Discurso, fala, direto. Algo que não tem interrupção, é direto. E o discurso indireto? Uma fala que tem uma certa interrupção. Mas que tipo de interrupção? Vamos ver, né? Olha aí, discurso direto. A fala dos personagens pode aparecer de duas formas, já falei. A fala do personagem é produzida sem interferência do narrador. Ou seja, quando o discurso é caracterizado como direto, é a fala do personagem sem interrupção de ninguém. Do jeito que ele fala, aparece na narrativa para você. Olha o exemplo. Que tolice! Exclamaram as ranzinhas. Veja aí nesse exemplo que não tem a fala de ninguém, é a fala do próprio personagem. Então, quando isso acontece, você tem um discurso direto. Tá bom? Fácil, né? Discurso direto. Fala do personagem, sem interrupção. E o outro discurso, o discurso indireto, é quando o narrador conta o que o personagem falou. Ou seja, dentro da fala do personagem, eu tenho a fala do narrador, tá? Eu tenho uma certa interrupção. Então, quando isso acontece, é um discurso indireto. Olha o exemplo. As ranzinhas exclamaram que era tolice. Veja, quando ele fala as ranzinhas exclamaram que era tolice, ele está reproduzindo a fala do personagem, tá? Reproduzindo através da sua fala. Por isso, é um discurso indireto. Então, sobre as fábulas aí que a gente trabalhou, as 3 que nós trabalhamos, eu vou deixar uma tarefinha para vocês, tá bom? Mas antes de eu falar da tarefa dela, eu quero ler uma para vocês. O Leão e o Rato, tá? No final a gente faz a abordagem final. O leão era orgulhoso e forte, o rei da selva. Um dia, enquanto dormia, um minúsculo rato correu pelo seu rosto. O grande leão despertou com um rugido, pegou o ratinho por uma de suas fortes patas e levantou a outra para esmagar a débil criatura que o incomodara. Oh, por favor, poderoso leão, pediu o rato, não me mate, por favor. Peço-lhe que me deixe ir. Se eu fizer, um dia eu poderei ajudá-lo de alguma maneira. Isso foi para um felino uma grande diversão. A ideia de que uma criatura tão pequena e assustada como um rato pudesse ser capaz de ajudar o rei da selva era tão engraçada que ele não teve coragem de matar o rato. Vá-se embora, grunhiu ele, antes que eu mude de ideia. Dias depois, um grupo de caçadores entrou na selva. Decidiram tentar capturar o leão. Os homens subiram em suas 2 árvores, uma de cada lado do caminho, e seguraram uma rede em cima. Mais tarde, o leão passou despreocupadamente pelo lugar, ato contínuo. Os homens jogaram a rede sobre o grande animal. O leão rugiu e lutou muito, mas não conseguiu escapar. Os caçadores foram comer e deixaram o leão preso à rede, incapaz de se mover. O leão rugiu por ajuda, mas a única criatura na selva que se atreveu a aproximar dele foi
o ratinho. Ó, é você, disse o leão. Não há nada que possa fazer para me ajudar, você é tão pequeno. Posso ser pequeno, disse o rato, mas tenho os dentes afiados e estou em dívida com você. E o ratinho começou a roer a rede. Dentro de pouco tempo, eles fizeram um furo grande e bastante para que o leão saísse da rede e fosse se refugiar no meio da selva. Às vezes, o fraco pode ser de ajuda ao forte. Olha aí, gente, esse aí é um exemplo de uma fábula, né, muito conhecida. Quem escreveu foi Esopo. Tá aí o nome dele aí no começo. E aí eu quero que vocês me digam, quem são os personagens dessa fábula, né? Quem participa? Quem dá vida à história? Aonde acontece essa história? E qual é a lição de moral dessa fábula? Mas qual é o tipo de narrador? Personagem ou observador? Qual é o discurso que tem aí? Discurso direto ou indireto? Então, as questõezinhas que eu vou fazer, eu vou montar para vocês, vou botar no grupo do 6º ano, tá bom? Sobre essa fábula e vocês irão me responder, tá? Beijo e até a próxima. Deu quantos minutos?